Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor Medicina Diagnóstica. O Biolabor apresenta sua nova unidade em Itu, mais moderna e completa. Faça o cartão Biolabor, é gratuito e garante 50% de desconto nos exames em até 10 vezes sem juros. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Acesse oncoitu.com.br. Bom dia para todo mundo na sintonia da cidade. Uma excelente quinta-feira, 5 de outubro de 2023. Chegamos aqui com o nosso Saúde Cidade, edição ao vivo. Recebendo novamente ele de volta, né? Depois das férias, Dr. Bastos, médico, infectologista, nutrólogo, tá aqui sempre com a gente, falando principalmente de prevenção. Mas antes da gente falar aqui com o Dr. Bastos, eu quero falar para você que vem chegando, né, a caminhada do Outubro Rosa, que acontece no dia 21 de outubro. Gente, Outubro Rosa, é claro, né? Essa campanha muito importante de conscientização da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então a gente já inicia aqui o nosso Saúde Cidade, né? O primeiro aqui do mês de outubro, falando sobre a caminhada do Outubro Rosa, com o apoio, claro, da Oncoitu, Onco Indaiá e seus parceiros. Será no dia 21 de outubro, às 8 horas da manhã, com concentração na Praça do Carmo. Então, já fica o convite, já fica a dica para você realmente aí prestigiar e apoiar, né, a caminhada do Outubro Rosa em prol à conscientização da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, tá bom, gente? Então, vai ter sorteio também de camisetas no decorrer do mês aí, do mês de outubro, aqui na Rádio Cidade também, da campanha da caminhada, tá bom? Bom, ele chegou. Chega de férias, Dr. Bastos. Bom dia, seja bem-vindo, Dr. Bastos. Bom dia, Dani. Bom dia, cidade. De volta aqui no nosso programa de Saúde Cidade, né? Só após demorou. Um breve período. Não, foi um período curto, né? Foi um mês. Não chegou um mês, não. Foi menos. E de volta aqui com vocês, lógico. Mas tivemos convidados ilustres. Sim, aí, com certeza. onde colocaram o nosso programa em alto nível. Foi muito bom. E a gente deu uma descansadinha. Estamos de volta aí, né, Dani? Exatamente. O nosso programa. É um prazer estarmos de volta. A todos aí, o meu bom dia. Recarregar as energias também o médico precisa, né, doutor? Isso mesmo, a gente precisa, né? Exatamente. Bom, olha só, Dr. Bastos voltando no Outubro Rosa, e a gente tem um tema bem importante também, relevante, hoje no nosso programa aqui no Saúde Cidade, porque tem muita gente reclamando desse calorão que fez, né, 37 graus, sensação de 40, em plena início de primavera, nem o verão chegou ainda, né, doutor? Agora deu uma amenizada, né, esses dias. Mas uma das reclamações das pessoas é o pé inchado. Pé e tornozelo inchado. E a gente sabe que isso pode ser vários sintomas, né? Que várias coisas, inclusive até coisas graves pode ser aí. Você acha que de repente é só do calor, ou é só retenção de líquido, ali uma coisa, né, sem grandes importâncias, mas também pode ser doenças graves aí, que às vezes a pessoa tá ignorando, né, doutor? Depois eu vou no médico. Hoje tá inchado, mas ontem não tava. Então aí vai levando o pé e o tornozelo inchado, anos e anos aí com essa situação, e de repente pode ser aí uma coisa mais grave. E o Dr. Bastos vai falar com a gente sobre isso, que pode ser várias causas, né, doutor? De pés e tornozelos inchados, não é isso? É verdade. É um sintoma, um sinal, eu diria assim, que hoje em dia passou a ser muito comum, né? Devido a tudo aí que acontece. Quem é que não tem, né, doutora? Quem não tem? Qualquer pessoa, principalmente aqueles que trabalham de pé o dia inteiro, ou tem um tipo de trabalho que força mais o corpo, ou até que fica sentado, né? Demais, ou viaja muito. A perna sempre para baixo, né? Aí acontece lá
fisiologicamente dos pés e tornozelos ficarem inchados. Mas existem também problemas, né? Vamos dizer assim, doenças que podem levar a esses sintomas. Então, é importante sempre investigar. Pode ser apenas um problema postural do trabalho, de estar naquela postura muito tempo sentado ou de pé, mas também pode ser algum problema, vamos dizer assim, de saúde que pode estar levando a essa situação. E aí, dependendo do problema, pode ser mais grave ou não. Quer dizer, gente, é o que a gente sempre fala aqui. Tem que se investigar. Você tem um probleminha, um sinal aí que apareceu e não vai embora rápido, persiste, continua, tem que investigar. Porque existem causas naturais e problemas patológicos, doenças que podem levar a isso. A gente sabe, né, doutor, que existe aquela até brincadeira de quem toma umas biritinhas a mais, olha lá o pé inchado, olha lá o pé inchado. E a gente brinca, mas isso é uma condição também, né, de pessoas que fazem muito uso de álcool, problemas hepáticos, renais, problemas até no coração. Então, assim, existem problemas graves que às vezes a pessoa acha que, é porque hoje tá calor, é porque tô com dores na perna, que é articular, e às vezes é uma coisa bem mais grave, né, doutor? Como eu falei, pode ser uma coisa simples ou até uma coisa assim natural, né? A pessoa pode estar retendo líquidos, como eu falei, pode trabalhar muito com a perna para baixo, de pé, e aí o que acontece? Pela nossa própria, vamos dizer assim, situação do ser humano, na nossa situação de pé, todo o nosso sangue tem que retornar da ponta para o centro do corpo, para o coração. E aí o que acontece? Dependendo da situação de cada corpo humano, pode acabar não voltando adequadamente e aí retendo lá na parte inferior. Então é uma coisa que é comum de acontecer, né? Normalmente. E até numa situação, como você falou, do clima, quando está muito quente, como esteve aí semanas anteriores, que eu não estava aqui, mas eu soube, né, da onde eu estava, eu tive notícia que aqui a situação pegou fogo. Realmente, literalmente. Chegou a mais de 40 graus em diversas cidades olha, aí. Em São sensações Paulo, de 50 graus, né? É isso. Coisa em São Paulo, pessoas morreram com esse calor. Então. Pessoas passando mal, né? E assim, um calor assim que eu falo bem insuportável, doutor. Nessa situação, quando está muito quente, o nosso corpo, eu já expliquei isso aqui em outros programas, ele sofre um processo chamado vasodilatação. Com o calor, os nossos vasos sanguíneos se dilatam. Isso é natural. E no que eles se dilatam, pode acabar retendo mais líquido, extravasando líquido e na parte inferior do corpo, que é onde, pela gravidade, acaba ficando lá retido. Então, isso é uma coisa natural pela temperatura, pela postura da pessoa. Agora, é o que você estava falando. Tem problemas hormonais que levam a isso, como problemas de hormônios da tireoide, hormônios da mulher femininos ligados à TPM. Tem problemas renais que levam à inchação dos pés e tornozelos. Quando os rins não estão funcionando bem, filtrando bem, acaba retendo o líquido e aí, por gravidade, acaba sendo mais nos pés e tornozelos. Tem problemas inflamatórios, processos como artroses articulares, tendinites, diversos problemas osteomusculares que podem fazer inchar os pés e tornozelos. Como você falou, o coração, né? Hipertensão arterial pode inchar, coração que não funciona bem pode inchar os pés Isso e tornozelos. seria o mais grave Seriam. Isso seria, doutor? As causas mais graves de inchação dos pés e tornozelos são os problemas renais, que é insuficiência renal, e cardíaco, insuficiência cardíaca. Os dois órgãos que podem ter uma insuficiência de funcionamento e reter líquidos e dar um edema, e aí vai aparecer primeiramente nos pés, tornozelos e pernas, são os problemas que eu diria assim mais sérios. Tem também as tromboses, né, venosas ou arteriais que podem acometer as pernas e dar a inchação nos pés e tornozelos. Então a gente vê que existe muitas condições de doenças que podem levar a isso, mas também, como você falou, as queixas aumentaram muito agora devido ao problema do calor, né? E hoje em dia problemas de, vamos dizer assim,
ligados à sua função no trabalho, né? Como você falou, quantas pessoas não ficam aí sentadas o dia inteiro digitando, né? Quantas pessoas não ficam em pé, trabalhando de pé o dia inteiro, atendendo, e quantas pessoas não trabalham em serviços forçados, enfim. Mas eu acho assim, se vocês têm essa situação, meus pés estão inchando, meu tornozelo está inchando, eu não sei se é do meu trabalho, se é da minha postura, eu vou investigar. Seria o ideal, procurar um médico, realizar exames. Se for uma coisa articular, doutor, por exemplo, né, uma coisa, né, ou um trauma, dói. Dói essa parte? Dói. Quando é a parte articular, de tendões, artrose, vai ter dor junto. Vai ter dor. A parte quando é cardíaca e renal, não vai doer. Mas tem um detalhe, quando você aperta o dedo, forma um buraco, afunda, né? Isso é mais ligado ao rim e coração. Isso é mais ligado ao rim e coração. Quando você faz o sinal, você aperta, ou circulatório. Tá. Então, aquele edema só de você ter de ficar em pé e tudo, não vai muito acontecer isso. A não ser que você tenha problema de má circulação. Ainda existe problemas de medicamentos. Tem um medicamento que é muito usado em pessoas para pressão alta. A pessoa tem pressão alta, toma esse medicamento e ele tem um efeito colateral muito grande de inchar os pés e tornozelos. Então, muita gente que está ouvindo pode ser que use esse medicamento chamado anlodipino. Quem usa o anlodipino tem que ficar atento. Se começar a inchar os pés e tornozelos, pode ser efeito do medicamento. E aí tem que ser trocado. Tá. Tem pessoas que usam esse medicamento e não incham os pés e tornozelos. Mas muita gente incha os pés e tornozelos com o uso desse medicamento. É um exemplo de medicamento Mas que tem outros também que podem inchar. Tem outros também que podem provocar a vasodilatação. Então, vamos lá, doutor, também uma outra questão muito comum na vida dos brasileiros, né? A questão da diabetes, que também pode inchar aí os pés e tornozelos, né, doutor? Sim, porque a diabetes, o que acontece? É uma doença sistêmica, metabólica, e ela mexe com a circulação sanguínea. Tá? Ela não é uma das causas mais comuns de inchaço de pés e tornozelo. Só que como ela mexe com a circulação, ela pode fazer a circulação ficar deficiente e, com isso, ocorrer um acúmulo de líquido no local. Então, também uma pessoa diabética descontrolada pode acontecer isso, porque a diabetes vai mexer com o rim, vai mexer com a circulação, vai mexer com o coração, com a pressão, ela mexe com tudo. Então, também não pode ser afastado ou assim, não se pensar numa diabetes. Por isso que é importante as pessoas fazerem exames, procurar um médico, aí faz o exame da diabetes, vê a sua pressão como é que tá, faz um exame cardiológico, um exame da função renal, que é tão simples, gente, um exame de sangue que você utiliza para dosar a creatinina e a ureia, para ver a sua função renal, ver a sua função hepática. O fígado também é um órgão que, quando ele não anda bem, quando ele está insuficiente, ele pode provocar inchaços. Aí mais generalizados na barriga, pernas, pés. Não só localizado nos pés e tornozelos. Mas também ele mal funcionando pode levar também a um inchaço em pés e tornozelos. Então, gente, o ideal, como eu falei, é fazer exames, tá? Mas pode ter sido o calor que agora melhorou. Tá, se você teve um inchaço quando a temperatura esquentou muito, agora não está mais inchado, quando a temperatura já amenizou, aí você pode aguardar e ver se vai voltar a inchar, vai observando. Se voltar a inchar, procura um médico. Doutora, só a obesidade também pode, né, dar uma inchada nos pés, né? A obesidade... Pode, porque você estando obeso, a gordura vai fazer o seu corpo trabalhar mais, o coração, o rim, e isso pode ocorrer algum dano, e a obesidade mesmo, até por compressão, pode inchar os pés e tornozelos. Mas aí de uma forma mais generalizada, porque a obesidade, ela vem também, acompanhada de outros problemas. E ela vai agir no corpo todo, né? Entendi. É lógico, os pés e tornozelos, como eu falei, pela nossa posição de gravidade... Imagina uma pessoa de 100 quilos e o pé e o tornozelo suportando aquele peso, né? Vai acabar ocorrendo um certo inchaço ali. Novamente, eu quero falar para você que a Oncoitu e
Banco Indaiá, juntamente com os parceiros, né, traz novamente a caminhada do Outubro Rosa 2023, que acontece no dia 21 de outubro, com concentração às 8 horas da manhã na Praça do Carmo. É a troca de 1 quilo de alimento pela camiseta da campanha. E tudo isso, gente, é para, claro, né, divulgarmos a importância da conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então anota na sua agenda aí, tá? Dia 21 de outubro, temos a caminhada do Outubro Rosa. Todo mundo tá super convidado, tá bom? E vamos lá, gente. Doutor Bastos, pra quem de repente aí tem algum problema mais grave de pés e tornozelos inchados, ou se é só para uma situação ali, problemas articulares, problemas de artrose, problemas de fibromialgia, que a gente sabe também que incha, né, algumas partes do corpo. Qual é a recomendação inicial? Claro, o senhor falou exames, mas às vezes a pessoa fala, nossa, mas e agora? Meu rim não tá funcionando, meu coração tá ruim, eu vou morrer. E aí, o que as pessoas pensam em relação a isso, doutor? Então, como nós estávamos falando, você tem que avaliar, tentar fazer o diagnóstico da causa, né? A causa desse inchaço. Se for algum processo, como eu falei, de postura, do calor, isso aí tudo regride e volta ao normal, de acordo com o repouso que a pessoa faz. Agora, se fizer um exame e descobrir a causa, aí vai ter que ser tratado a causa. Por exemplo, uma das causas mais comuns são as causas vasculares. Varizes, má circulação, né, insuficiência vascular. É muito comum, é a causa mais comum de inchaço depois das posturais e do clima, é a parte vascular. Aí vai passar por um médico, um cirurgião vascular, que vai fazer os exames, detectar aonde está o problema ali, e aí existem medicamentos, tratamentos que podem ser feitos para diminuir isso. Esses problemas vasculares estão associados geralmente à inchação, ao inchaço, também escurecimento da pele, uma quentura da pele, né? Então existem outros sinais e sintomas que podem acontecer com o problema vascular. Mas aí vai ser tratado a causa do problema. Se for uma trombose, vai tratar a trombose. Se for uma insuficiência vascular, vai tratar a insuficiência vascular. Quando as causas mais graves, renais ou cardíacas, se forem detectadas, também existem medicamentos, dietas que vão ser feitos. Todos os tratamentos para os pés e pernas inchados, tornozelos, inclui o repouso. Você na posição de repouso, deitada com a perna mais elevada do que o seu corpo, a tendência é de drenar aquele sangue, drenar melhor a circulação e diminuir o edema vai ser praticamente imediato, porque você levantando a perna, o sangue vai voltar com mais facilidade. A perna para baixo, existe o problema que tiver ali, vascular, ou seja, cardíaco, renal, e vai ter mais dificuldade do retorno. Então, é importante no tratamento o repouso, né, e elevação dos membros. Compressas frias ajudam, muita gente faz compressas com chá de camomila, né? Uma alimentação bem natural, rica em líquidos, como frutas, verduras, legumes, estimula a diurese, né? A você urinar mais para tirar aquele edema. E, lógico, vão existir medicamentos que vão ser prescritos pelos médicos especialistas, dependendo da causa. Cada causa vai ter o seu tratamento e todas levam aquele sintoma que você, tomando o medicamento, vai ajudar a regredir. E aí as pessoas, dependendo da causa, têm que fazer a prevenção, né, também. Se for problema vascular, tem que usar meias elásticas, tem que ficar com a perna elevada numa parte do dia, tem que tomar os medicamentos. Se for artrose, artrite, problema de ligamento, tendinite, vai tratar essa parte também e vai seguir o tratamento com o reumatologista ou com o ortopedista, enfim, que vai passar uma fisioterapia. Existem exercícios que podem melhorar a mobilidade ali, melhorando a mobilidade, o sangue flui mais e diminui o edema ali da articulação. Então, existem diversos tipos de tratamento. Como eu disse, o tratamento vai depender da
causa, né? Você vai direcionar o tratamento para a causa. Agora, se for uma causa natural, pela postura de estar em pé, de você ficar com a perna muito para baixo, do calor, aí é mais tranquilo. Você usa uma meia elástica, você coloca a perna para cima, descansa, faz um intervalo com a perna mais elevada, e aí você vai levando devido à situação sua postural. É mais tranquilo. Doutor, uma coisa que a gente também não falou de pessoas que ingerem muito sal, né? De pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, né? Essas pessoas que têm problemas com a bebida, a cirrose também, outros fatores também aí que tem que ser evitados, né? A bebida, o sal, né, doutor? Sim, aí dependendo do que for, como eu falei, problemas hepáticos, aí você vai ter que evitar bebida alcoólica. O álcool é metabolizado no fígado, ele também tem algum tipo de ação na circulação, no rim, então o álcool tem que ser evitado, lógico. Sal, importante tocar nesse ponto, porque o sal, ele retém líquido, você aumenta a ingestão de sal, come comidas ou alimentos bem mais salgados, você vai segurar o líquido, reter o líquido, porque o sal, ele retém, segura o líquido, então vai aumentar o edema. Então você tem que tirar o sal da alimentação ou diminuir extremamente para poder diminuir aquele edema também, seja em problema renal, seja em problema cardíaco ou seja até problema postural. O sal é um grande inimigo, vilão, né? Um vilão em outros problemas também, mas principalmente nessa parte circulatória, na parte renal, parte de vamos dizer assim, de edema, de você inchar. O sal te provoca um inchaço. Experimenta comer uma comida salgada, né? Muito salgada, no outro dia você não tira o anel do dedo, você incha por completo. É verdade. Não é só nas pernas, você incha por mão, completo. pé, tudo. Você se sente mais perigoso. Inchado. Então o sal é muito perigoso, gente. Isso. E o álcool tem que ser, como a gente sempre fala aqui, uso de forma muito moderada. O álcool tem seus malefícios em diversos problemas, mas mais ainda no fígado, e você tem que moderar muito o uso de álcool. Doutor, bom, 10h32, tem uma pergunta aqui da Cláudia, é fora do tema, mas ela está meio preocupada. Direto aparecem manchas roxas no corpo todo, sem que ela tenha batido. Umas doloridas, outras indolores. O que pode estar relacionado aí, né, com essa condição, doutor? Muitos dizem, ela está dizendo aqui, que pode ser problemas cardíacos. É a Cláudia. Cláudia, bom dia. Obrigado pela sua participação. Cláudia, essas manchas roxas que aparecem no nosso corpo, espontaneamente, sem se fazer nada, normalmente é uma fragilidade capilar. Os vasos menores do corpo que estão superficiais sobre a pele, eles têm uma fragilidade aumentada por algum motivo, às vezes até genético, e eles se rompem facilmente. E aí aparecem a mancha roxa, que é o sangue ali de baixo, depois elas somem gradativamente. Às vezes dói, às vezes não dói, como você falou. Agora, não se pode subestimar. Nem toda mancha roxa é somente o que eu falei, fragilidade capilar. Você tem que pesquisar. Aí você tem que fazer um teste de coagulação, ver se seu sangue está com problema na coagulação do sangue. Tem pessoas que têm problemas de plaquetas baixas, problemas de coagulação. Aí o sangue tem dificuldade de coagulação, rompe facilmente e dá essas manchas roxas. Problema de coração pode dar? Pode, mas é mais raro. Normalmente as manchas roxas são fragilidade capilar, problemas circulatórios na parte de vascular e problemas de coagulação, coagulopatias. Tá certo. A doutora Daniele, ela está dizendo aqui que ela toma remédio para pré-diabetes e que ela percebe, às vezes, pés e tornozelos inchados. Pode ser devido à diabetes, doutora, aí, a pré-diabetes? Enfim, ela toma remédio. Daniele, bom dia, obrigado pela pergunta também. Daniele, os remédios da diabetes não costumam dar problemas de inchaço, tá? Muita gente relata esse problema com o uso da metformina.
né? Não é comum, mas pode acontecer. Pode acontecer com a metformina? Pode acontecer, mas não é comum. A maioria não incha. Ela não é um medicamento de reter, de inchar, assim como ela pode provocar problemas intestinais, né? Em algumas pessoas, não na maioria, em alguns casos, problemas intestinais. Mas os remédios da diabetes não costumam provocar como o da hipertensão arterial, que pode levar ao edema. O da diabetes, não, viu? Pode ficar tranquilo. Doutor, olha, uma última pergunta aqui. A Roseli Favareto dizendo que tá amando as dicas do Dr. Bastos, mas ela quer saber sobre injeções de ozônio, doutor. Olha, essa parte de injeção de ozônio é muito utilizada hoje em dia em tratamentos circulatórios, né? Vasculares, com indicação própria, né? O médico vai indicar quando ele não tem resultados com um tratamento convencional, ou se tem uma lesão que está com dificuldade para cicatrizar, enfim, essa parte da ozonioterapia está sendo utilizada principalmente na parte vascular. Eu não tenho muita informação a respeito disso, mas isso é uma conduta médica específica quando não se tem bons resultados em outras áreas normais. Já que o Dr. Bastos voltou, rapidinho mais uma, doutor. Olha, no meu caso são manchas brancas no corpo, principalmente nas pernas. O que poderia ser? Quem pergunta pra gente é a Aline, doutor. Aline, bom dia, obrigado pela sua participação. Aline, manchas brancas tem que ser avaliada por um dermatologista, um médico de pele que vai fazer exames também. Pode ser vitiligo, pode ser uma micose, pode ser alguma falta de pigmentação no local, enfim, isso vai ser analisado pelo dermatologista. Tem muitos tipos de micoses, como a pitiríase, que causam manchas brancas pelo corpo, em diversas áreas. Mas pode também ser problemas de má pigmentação, como vitiligo e outros problemas de pele. Então, seria ideal você passar com o dermatologista. Olha eu extrapolando o tempo. Palmira, do bairro da Liberdade. Doutor, eu tenho muita dor nos braços e pernas após ter tido o AVC. E aí, doutor? Palmira, bom dia. Obrigado pela sua pergunta, Palmira. Palmira, é normal. As pessoas que têm AVC, elas acabam tendo, vamos dizer assim, uma lesão naquele membro, perna ou braço, onde afetou, e fica com a musculatura bem dolorida. Costuma dar muita dor, tem que se tomar um analgésico e fazer fisioterapia. Tá? Isso é consequência, sequela da própria doença. E precisa ser feito um acompanhamento médico com medicamentos e talvez fisioterapia. Perfeito. Acabou, doutor Bastos. Muito bom ter o senhor de volta, falando aqui, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes, doutor, mas acabou. Muito obrigada e até a próxima quinta-feira. Eu que agradeço. Obrigado a você, Dani. Obrigado a todos os ouvintes pelo carinho, pela audiência, pelas participações. Desejo a todos excelente quinta-feira, ótimo final de semana. Fiquem com Deus, até a próxima. Grande abraço e fiquem com Deus. Obrigada, doutora. Até a próxima quinta. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos.